Se tem um assunto que eu gosto de abordar aqui no canal, é Minecraft, já que é um jogo que fez parte não só da minha infância, mas como da infância de muitas outras pessoas. Eu sempre busquei abordar sobre o lado mais sombrio do jogo, desde RGs de Analog Horrors, mistérios, mods e até coisas mais simples, sobre como a solidão do jogo pode mexer com a nossa cabeça. Mas se tem algo que eu sempre gostei de ver em todos esses vídeos, são os relatos das pessoas nos comentários. E não vá pensar que são apenas crianças fantasiando o seu jogo após ver um vídeo de terror, não. São pessoas da minha idade, que juram de pé junto que na época que jogaram, coisas estranhas aconteceram em seus jogos. Eu gosto de ler esses relatos porque eles me trazem uma certa nostalgia, da época que havia toda uma mitologia por trás do Minecraft, de que haviam entidades vagando pelos mundos dos jogadores. Algumas eram mais elaboradas, e outras eram só creepypastas baratas, mas mesmo assim, foi uma época muito boa de acompanhar. Depois de ler inúmeros relatos de pessoas que presenciaram coisas estranhas em seus jogos, eu comecei a notar certos padrões, e um deles foi de várias pessoas que jogavam no Xbox 360, que diziam ser essa uma versão estranha, e até mesmo amaldiçoada do jogo. Com base nisso, hoje veremos uma gravação bem estranha feita nessa versão, onde o jogador passa a presenciar eventos um tanto quanto estranhos enquanto joga no mundo tutorial. Mas bem, antes de começarmos, caso não me conheça, meu nome é Min, e seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo começa com o nosso protagonista iniciando o jogo, e como podemos ver, ele está no modo offline. Após isso, ele carrega o mundo tutorial do jogo, que para quem não sabe, se trata de um mundo pré-criado pelos desenvolvedores do jogo, disponibilizado para os players testarem as mecânicas básicas do jogo antes de pularem de cabeça no modo sobrevivência. O jogador então surge no mundo, e então começa a explorar as possibilidades que aquele mapa tem a oferecer. Ele começa pegando um pouco de madeira que havia perto de onde nasceu, e em seguida avança até encontrar um baú. Nesse baú ele encontra um disco, uma jukebox, um arco e 20 flechas. O disco em questão se trata do disco 13, que não é tão estranho quanto o 11, mas ainda assim passa uma vibe meio enervante. E é até curioso algo entre aspas obscuro estar disponível assim logo no início do mapa, mas tudo bem. O jogador continua explorando aquele mapa. Ele encontra um villager, um baú com ferramentas perto de uma mesa de encantamentos, aproveita para dar uma boa olhada em volta, e então ele chega até uma parte desse mapa com alguns prédios feitos de sandstone. Algo estranho que o jogador nota em um desses prédios é um estranho bloco vermelho, que parece aos poucos tomar conta da construção. Curioso para saber o que era aquele bloco, o jogador então o quebra. Primeiro ele tenta quebrar na mão, mas então o bloco não dropa. Então ele quebra novamente usando sua picareta, e agora sim consegue pegar o bloco. Mas esse bloco era estranho, era um tipo de bloco que o jogador não se lembrava de estar presente nessa versão que estava jogando. Ele era vermelho, mas não era netherrack. O nome daquele bloco era Meat, ou seja, carne. Se isso fosse Terraria até daria para entender. Minecraft não tem um bioma de carne ou qualquer coisa relacionada. Tinha algo de errado nessa versão. O jogador então entra no prédio e vê mais desses blocos, incluindo uma versão mais escura com o nome de carne cozida. O jogador então começa a quebrar esses blocos, como se quisesse se livrar do que quer que seja aquilo que parecia se espalhar pelo prédio. Ao quebrar um bloco de madeira que estava ao lado de um desses de carne, ele acaba liberando um túnel, do tipo que parece ter sido cavado por outro jogador. Ele então começa a descer por aquele túnel, que logo acaba dando em mais daqueles blocos de carne. Era como se aquilo fosse uma espécie de infecção que havia começado no subsolo daquele prédio. O jogador começa a quebrar aqueles blocos para ver se encontrava algo, alguma abertura ou até mesmo a origem daquele evento estranho. Porém, após quebrar alguns daqueles blocos, ele é chutado para fora do mundo, e no mesmo instante é reconectado, voltando ao ponto de origem. E bem, isso é estranho. Se lembram que no início ele havia iniciado o jogo no modo offline? Então, quando ele foi chutado para fora do mundo, era como se tivesse caído de um servidor, e então sido reconectado logo em seguida. Isso não deveria acontecer. Após voltar novamente ao mundo, o jogador ressurge no ponto inicial do mapa, mas dessa vez algo estava diferente. O mapa agora parecia ainda mais infectado por aqueles blocos de carne, com blocos de tijolo espalhados pelo chão e paredes, como se fossem tijolos de carne, com ossos ou olhos em sua textura, sei lá o que esse detalhe em branco.
O jogador avança e vê que todo o mapa estava tomado por blocos desse tipo. Ele então interage novamente com o baú, pois seus itens todos sumiram. Os itens do baú inicialmente parecem os mesmos de antes, com exceção da jukebox que não estava mais presente. Porém havia algo de diferente. O jogador posiciona seu cursor em cima do disco presente no baú, que acabava revelando que seu nome havia sido trocado. Agora o disco se chamava Devolva-me as profundezas para ouvir minha voz em amarras. Certo, isso é bem macabro. Dessa vez o jogador pega o disco e continua avançando por aquele mapa bizarro, até ser interrompido por uma mensagem de erro do Xbox, que diz: parece haver algo errado com os dados do seu jogo, que está corrompendo arquivos essenciais do sistema do Xbox. Esse problema representa um risco significativo para a funcionalidade do seu console e pode resultar em danos permanentes se não for resolvido rapidamente. Para evitar maiores danos, desligue seu console agora, descarte imediatamente seu console Xbox 360. Bem, a mensagem de erro, apesar de bem preocupante, parecia normal, pelo menos até a parte em que manda descartar o console. Tipo, que porra de recomendação é essa? O jogador só ignora esse aviso e então segue adiante. Poucos segundos depois, outro aviso aparece. De primeira vista parece até o mesmo aviso, mas se pararmos para ler, o aviso é um pouco diferente daquele de antes. Parece haver algo de errado com os dados do seu jogo, que está corrompendo arquivos essenciais do sistema Xbox. Esse problema representa um risco imediato para sua família e pode resultar em danos permanentes se não for resolvido rapidamente. Para evitar maiores danos, desligue seu console agora, descarte-se imediatamente. Risco imediato para a família? Descarte-se imediatamente? Isso só tá cada vez pior. E olha, acho que o jogador nem parou para ler a mensagem e achou que era só um daqueles avisos normais do Xbox, porque ele só continua jogando normalmente. Ele segue em direção àquele prédio onde tudo começou. Chegando lá, é recebido por mais um aviso, esse com um tom ainda mais estranho que os anteriores. Siga a carne. Parece não haver nada de errado com os dados do seu jogo que esteja corrompendo os arquivos essenciais do sistema do Xbox. Você deve prosseguir abaixo. Para evitar maiores danos, faça o que lhe for mandado. Ok, algo quer que o jogador continue com esse pesadelo, e é isso que ele faz. Ele então começa a descer novamente por aquele túnel, que dessa vez parecia ainda mais fundo. Isso até chegar novamente a um ponto em que o jogo chuta ele para fora do servidor, e então o reconecta imediatamente. Dessa vez, surgindo em uma versão ainda mais corrompida do mundo tutorial. O mundo estava totalmente tomado por blocos de carne, e no inventário do jogador se encontrava apenas o disco. O jogador começa a explorar aquele mundo bizarro mais uma vez. Algo bem macabro que ele descobre é que essa infecção afetou até os villagers, que agora não possuem os olhos e nem seus narizes característicos, tendo apenas um rosto deformado coberto de sangue. O jogador então segue novamente em direção ao prédio onde estava o túnel. Chegando lá, ele desce novamente, mas dessa vez acaba dando de cara com uma caverna feita de carne, e no meio dela havia uma jukebox, apenas esperando para que o jogador inserisse o disco amaldiçoado. O jogador então vai até a jukebox e insere o disco nela, mas ao invés de tocar o disco 13 padrão, gritos começam a ecoar por aquela caverna, gritos perturbadores de desespero. O jogador então fica desesperado com esse som e tenta parar a jukebox, mas nada dela ejetar o disco, e então, sendo sua última opção, o jogador quebra a jukebox. Mas nem isso parou os gritos. Os gritos pararam. O jogador, querendo dar um fim àquele pesadelo, finalmente decide tentar sair do jogo, mas já era tarde, nem isso era mais possível. Sem outra opção, o jogador segue por uma abertura iluminada naquela caverna, que acaba o levando até uma espécie de limbo, uma caverna totalmente escura com apenas uma placa que dizia: "Vire-se, vamos brincar". O jogador então começa a vagar por aquele limbo, que parece que não vai dar a lugar nenhum. Nossa, difícil escolher o que assistir, né?
Pior é escolher a internet. Tô sofrendo aqui pra achar um plano lá pra casa. Oxi, vem pra Nil. Os planos são simples e transparentes e sem pegadinha. Super fácil de escolher. Nossa, é diferente mesmo. Gostei. Uou, isso foi um tanto quanto inesperado. Ao fim do vídeo conseguimos ver o reflexo do jogador, e atrás dele, algo, uma criatura, que o ataca assim que ele percebe sua presença. Na descrição do vídeo, encontramos as seguintes informações. Gravado em 2 de agosto de 2013, a filmagem mostra o mundo tutorial do Minecraft para Xbox 360, mas algo não parece certo. A polícia classificou o vídeo como confidencial por ter sido encontrado na cena do crime. Um quarto manchado de sangue, contendo nada além de uma pele humana oca, com as letras Herobrine esculpidas na carne, sem ossos ou órgãos à vista. Acho que algo ou alguém está usando essa cópia de Minecraft para atrair o jogador para um reino distorcido escondido dentro do código e trocar de lugar conosco. Ok, acho que acabamos de dar de cara com a maior pista possível. Esses eventos que presenciamos estão diretamente ligados ao Herobrine, mas uma versão muito mais distorcida do mesmo, uma capaz de se manifestar na vida real, na forma de uma criatura sedenta, na qual deixa um único vestígio, a pele de sua vítima com seu nome esculpido na carne. Algo interessante que podemos notar por volta dos 5 minutos e 23 segundos é uma silhueta em cima do castelo de carne, observando o jogador à medida que se desespera em como as coisas estão saindo de seu controle. Seria apenas um villager ou algo a mais? Talvez o próprio Herobrine? Bem, obviamente isso que acabamos de ver se trata de uma obra fictícia, inclusive feita pelo mesmo autor da medida anti-pirataria do Minecraft, que eu já trouxe aqui no canal, o Velox. E dessa vez ele não usou um filtro VHS em uma gameplay. O vídeo se trata de uma reimaginação do mito por trás do Herobrine, inspirado pela creepypasta do Ben Drowned e no jogo No Players Online. Sinceramente eu achei Herobrine.mp4 melhor que seu antecessor, e sim, esse é o nome da obra. Eu evitei falar antes de terminar o vídeo, porque saber do que se trata acaba tirando um pouco a graça, e na minha opinião deveria ter levado outro nome. Mas tudo bem. O que eu gosto nesse vídeo é como ele tenta ser diferente do Herobrine convencional, com esse se manifestando no mundo através dos blocos, como uma espécie de infecção que está corrompendo não só o Minecraft, mas como o próprio sistema operacional do Xbox 360. E não duvido que seja algo que tenha capacidade de se espalhar até mesmo fora da realidade virtual, como por exemplo na casa do jogador, permitindo a manifestação do próprio Herobrine, ou seja lá o que era aquilo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Apesar de não ter nada de muito inovador, eu ainda gosto de trazer esse tipo de obra pro canal, já que Minecraft é um assunto bem vivo, e como eu tô sem muito tempo para entrar de cabeça em RGs mais complicados, obras assim acabam vindo a calhar. Mas relaxa, logo logo eu meto um vídeo massa de algum dos diversos RGs de Mine que tem por aí. Mas enfim, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Agradeço demais o apoio de todos aqui, principalmente dos membros. Bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.